E vamos continuar falando sobre esse tema. Hoje, o curso de escolas de formação de líderes da Diocese de Anápolis vai proporcionar mais uma aula online daqui a pouco, às 8 horas da noite. E o professor é o padre Anevaí José, que está ao vivo conosco aqui. Boa noite, padre Anevaí. Seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Que satisfação estar com todos vocês aqui ao vivo no nosso querido programa Pautas da Igreja. Satisfação é toda nossa. Eu falei certo o nome do senhor, né? Padre Anevaí. Aí. Certíssimo. Acertei, então. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da aula que o senhor vai ministrar hoje. O tema é Virtudes para uma Liderança Cristã. Conta para a gente que virtudes são essas. Olha, eu não vou dar muitos spoilers, viu, Não, Casey? só um Então, pouquinho. então, justamente no canal YouTube da Diocese de Anápolis, logo mais às 20 horas, estarei ministrando esta palestra, cujo tema você já anunciou, né? Lideranças para uma, virtudes para uma liderança cristã. E é muito importante, quando a gente pensa em liderança, entender que, como na aula passada o Padre Carlito, e a reportagem trouxe isso, indicou, né? Todos são chamados a influenciar pessoas, e isso é já uma certa liderança. Portanto, a liderança ela não está necessariamente só voltada para quem exerce um cargo político ou na comunidade alguma função do tipo, mas ela está voltada a toda pessoa que, de algum modo, exerce influência sobre as outras, portanto, para todos. E a nossa aula de hoje, ela quer trazer aquilo que é essencial para um bom líder, né? Para aquilo que de mais importante a pessoa precisa cultivar, a vida virtuosa, que nós bem sabemos, desde os gregos, que é a vida de excelência. A vida de excelência pessoal e também profissional e espiritual. Na espiritualidade, essa vida de excelência, nós vamos denominar de santidade. E é interessante que naquele livro O Monge e o Executivo, James Hunter fala que a essência da liderança é a autoridade. E aí, se nós avançarmos um pouco mais, perguntamos o que concede a alguém a autoridade? A vida virtuosa, ou seja, ser uma pessoa de bom caráter. E respondendo então a sua pergunta, só vou elencar essas virtudes, elas são a magnanimidade, a humildade e as virtudes cardeais da prudência, da justiça, da fortaleza, da temperança. E para um líder cristão, é claro, não podem faltar as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Agora, padre, deu até vontade de fazer esse curso, viu? Por favor. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Líder que está assistindo a gente agora, que não passou por um curso desse, qual que é a importância de um curso como esse que vocês estão ministrando hoje? Bom, todo líder precisa participar desse curso? Sim. Por quê? Porque se você quer crescer pessoal, profissional e espiritualmente, então o nosso curso abrange todas essas dimensões. O Padre Carlito ainda elencou, e a reportagem de novo trouxe isso, que ele, em geral, todas estas palestras que nós teremos, uma a cada mês, abrange a dimensão espiritual, a dimensão humana e a dimensão pastoral. Naturalmente que mesmo que a pessoa não esteja engajada na igreja, em algum movimento, em alguma pastoral, enfim, mas ela no seu ambiente de trabalho, na sua família, onde ela viva, ela precisa cultivar a vida virtuosa. E por isso o líder, ele vai influenciar nem tanto pelas suas técnicas, embora as técnicas, o coaching ensina muitas técnicas e outras disciplinas podem ensinar muitas técnicas de como liderar, né? Mas a liderança baseada apenas em tecnicismo, com o tempo ela cai por terra, porque as pessoas vão ver como é a vida daquele que elas seguem ou daquele que as está influenciando de algum modo. E se é uma vida de uma pessoa virtuosa que busca a prática do bem, e para isso se exercita nas virtudes, porque as virtudes são estas qualidades que nos dispõem e capacidades das nossas
aptidões ou das nossas faculdades que nos dispõem à busca do bem, acima de tudo, então sim, este será um líder de verdade, porque ele vai conseguir cativar as pessoas, na verdade. E se ele então é uma pessoa de caráter, então ele vai ter aqueles que com ele vão sonhar juntos, aqueles que com ele vão não só comprar uma ideia, mas vão viver essa ideia. Eu E acredito, o livro padre, só interrompendo um pouquinho, eu acredito que esse ponto de vista que o senhor está expondo para a gente vai muito com aquela questão da liderança e a diferença de líder da liderança para o autoritarismo, né? Tem muita gente que mistura e acha que líder tem que ter uma autoridade talvez até um pouco rígida ou que não está disposto a aprender mais. Eu acho que todo mundo tem que ter essa disposição de aprender, até próprio os líderes, né? Tanto que tem esse curso hoje. Então, tem que saber também essa diferença, né, padre? Principalmente da liderança cristã. Sem dúvida, Casey. Olha, se o líder não tiver, olha só, aí a gente entra um pouco já na aula de hoje. A virtude da humildade, de perceber que ele precisa sempre se capacitar, sempre aprender. Inclusive, algo que vai contra o autoritarismo é justamente essa capacidade do líder de ouvir a sua equipe, de ouvir o seu movimento, de ouvir sua pastoral, de ouvir aqueles a quem ele lidera, porque as sugestões que chegam podem ser até muito melhores que a dele. E ele vai ter a humildade de renunciar ao seu ponto de vista, desde que essas sugestões não firam os bons princípios, não é? De acolher estas sugestões. Um outro dado interessante com relação à questão do autoritarismo, não vou falar mais para deixar a curiosidade aí, né, e participarem da aula de hoje. O autoritarismo muitas vezes é fruto justamente da insegurança da pessoa, seja uma insegurança humana, com relação às suas faculdades, às suas paixões. Quando eu digo paixões, eu me refiro às suas emoções, os seus sentimentos, aos seus afetos, ou seja, a pessoa não tem um tanto de, eu diria, autodomínio de si. Olha aqui outra virtude que a gente vai refletir na aula de hoje, o autodomínio, que a gente chama também de temperança, uma das 4 virtudes cardeais. E olha que interessante, o líder, quando ele não tem essa segurança também de conhecimento, ele quer se impor, né? E quer fazer que os outros obedeçam ou sigam suas orientações à força ou por medo, né, de alguma penalização. E isso não é de verdade a autoridade. No Evangelho mesmo, nós vemos nosso Senhor, né, que é admirado e ensinava como quem tinha e como quem tem autoridade. Por quê? Porque nosso Senhor vivia aquilo que ele ensinava, nosso Senhor ensinava sempre com amor, e se corrigia era para o bem. Nosso Senhor era aquele que, para nós, e continua sendo, é um grande modelo de homem virtuoso, de homem de caráter, e por isso o maior líder que a história já pôde vivenciar. E com muita humildade, né, padre? Com certeza. Admirável. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, como faz para fazer esse curso, né? Qual que é o período dele, né? A periodicidade dele e quando que as inscrições se abrem? É quando termina esse curso, aí já abre a inscrição para o próximo? Como que funciona? Então, Casey, é o seguinte, é muito simples. Basta acessar o canal do YouTube da Diocese de Anápolis, tá? Depois, se a produção puder colocar para gente, seria bom. E lá você assiste ao vivo toda última quinta de cada mês. Começou mês passado, agora, mês de abril, né? No mês de abril, esta é a última quinta, né? No mês de maio, também na última quinta, tá? Depois, nos meses subsequentes, serão 9 quintas-feiras com 9 temáticas interessantíssimas. E como você participa? Assistindo ao vivo. Se você quer o diploma desse curso, porque vai ser emitido um certificado, tá, desse curso, basta você estar presencialmente na aula, né? E a sua presença já vai ser computada. Na verdade, já vai ser dado para você a presença.
E ao final, você tendo pelo menos 75% de participação das aulas, você vai receber o seu certificado, tá bom? E mais informações durante as aulas mesmo, as pessoas vão obtendo. Caso as pessoas não consigam fazer este agora, certamente a experiência está sendo muito boa, a aceitação está sendo ótima, mais à frente este curso deverá ser repetido. Fala mais um pouquinho da aula do senhor hoje. Só mais um spoiler para quem está assistindo, falar assim, nossa, eu preciso assistir essa aula. Então, bom, que eu quero enfatizar que na aula de hoje é de suma importância para a liderança cristã, é uma das coisas que, para mim, não pode faltar num líder. É aquele que tem autodomínio, ou seja, aquela pessoa que tem um controle de si e, consequentemente, sabe ter paciência, sabe ao mesmo tempo motivar os outros, compreender, né, os que são seus liderados e, portanto, é uma pessoa que, mais do que conhecimentos técnicos, porque lembre que a liderança é para todos nós que de algum modo exercemos influência sobre os outros e quem de algum modo não exerce alguma influência sobre os outros, não é verdade? Então, mesmo que não tenham todas as técnicas, mas se a pessoa tiver esta vida virtuosa, a busca do bem, portanto, caráter, ela vai influenciar bem as pessoas. Então tá imperdível, né? Padre, muito obrigada pelas informações, pela participação do senhor aqui no Pautas da Igreja. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Foi um prazer, Keisi, eu que agradeço pela oportunidade. Fica aí o convite, logo mais às 20 horas, no canal YouTube da Diocese de Anápolis, a nossa segunda aula, com o tema Virtudes para a Liderança Cristã. Então, sintam-se todos convidados e foi um prazer poder falar com todos vocês. Que Deus abençoe muito. Prazer é todo nosso. Amém. Obrigada, Padre.